Capítulo 16. Um dia ou dois antes da noite de Beltane, o arpista Kevin foi novamente à corte de Arthur. Morgana ficou feliz em vê-lo. Fora uma primavera longa e cansativa. Lancelot havia se recuperado da febre, ido também a Lothian, ao norte, e Morgana pensara que deveria ir até lá também, para ver como seu filho estava. Mas não queria ir na companhia de Lancelot, nem ele a desejava como companheira de viagem. Pensou, meu filho está bem onde está, e o verei em outra ocasião. Guinevere estava triste e calada. Nos anos em que Morgana estivera ausente, a rainha havia se transformado de uma mulher infantil, alegre, em uma pessoa silenciosa, pensativa, mais devota do que era razoável. Morgana suspeitava de que ela ansiava por Lancelot e, conhecendo-o, pensou, com um toque de desdém, que ele nem deixaria a mulher em paz, nem a levaria totalmente ao pecado. E Guinevere era um bom páreo para ele, não cederia, nem desistiria de Lancelot. Ela se perguntou o que Arthur pensava, mas seria necessária uma coragem maior do que a dela para perguntar ao rei. Morgana recebeu Kevin e lhe deu as boas-vindas da corte, e pensou consigo mesma que não seria improvável que participassem juntos de Beltane. As marés do sol corriam quentes em seu sangue, e se ela não podia ter o homem que desejava, e sabia que ainda era Lancelot que a atraía, bem poderia tomar um amante que encontrava deleite nela. Era bom ser querida e desejada, e, diferentemente de Arthur e Lancelot, Kevin falava à vontade com ela sobre as questões de estado. Ela pensou, com um momento de arrependimento amargo, que se tivesse ficado em Avalon, agora seria consultada sobre todas as grandes questões de seu tempo. Bem, era tarde demais para isso, o que estava feito, estava feito. Então, cumprimentou Kevin no grande salão e fez com que lhe servissem comida e vinho, uma tarefa que Guinevere dera a ela com felicidade, já que a rainha gostava de ouvir Kevin tocando harpa, mas não suportava vê-lo. Então Morgana o serviu e falou com ele sobre Avalon. Viviane está bem? Bem, e ainda decidida a vir para Camelot no dia de Pentecostes? E isso é bom, pois Arthur mal me ouviu. Embora tenha prometido não proibir as fogueiras de Beltane este ano, ao menos. Faria pouco bem a ele proibi-las, mas Arthur tem problemas mais imediatos também. Ela fez um gesto e continuou. Além daquela janela, quase à vista do ponto mais alto do castelo, está a ilha do reino de Liudegranz. Você soube? Um viajante que encontrei ao acaso me disse que ele estava morto e que não deixou um filho. Sua senhora Eleanor morreu com seu último filho poucos dias depois da morte do rei. A febre foi cruel naquele reino. Guinevere não quis viajar até lá para o enterro. Teve poucas lágrimas para derramar. Seu pai não foi amoroso. Arthur a teria consultado sobre colocar um regente lá. Ele diz que agora que o reino é dela, se tiverem um segundo filho, este deveria ficar com ele. Mas hoje parece improvável que Guinevere tenha ao menos um. Kevin assentiu lentamente. Sim, ela abortou uma criança antes da batalha do Monte Badon e ficou muito doente. Desde então, não ouvi nem rumores de que estivesse grávida. Quantos anos tem a grande rainha?
Acho que tem ao menos 25 agora, respondeu Morgana, mas não tinha certeza. Havia vivido muito tempo no país das fadas. É velha demais para um primeiro filho, embora eu não duvide que, como qualquer mulher estéril, ela reze por um milagre. Do que sofre a rainha para que não conceba? Não sou parteira. Ela me parece saudável, mas já gastou seus joelhos de tanto rezar e não há sinal de gravidez. Bem, os deuses têm seus desejos, mas precisaremos da misericórdia deles com esta terra, se o grande rei morrer sem deixar um filho. E agora não há ameaça externa dos saxões para impedir os reis rivais da Bretanha de se enfrentarem e deixarem esta terra em pedaços. Jamais confiei em Lot, mas ele está morto, e Gawain é o homem mais leal de Arthur, então há pouco a temer de Lothian, a não ser que Morgause encontre um amante com ambição de ser grande rei. Lancelot foi para lá, mas deve voltar rapidamente, afirmou Morgana, e Kevin completou. Viviane também quer ir a Lothian por algum motivo, embora todos nós consideremos que ela esteja velha demais para uma viagem como essa. Ora, então ela verá meu filho. O coração de Morgana deu um pulo e um aperto como dor ou choro se fez em sua garganta. Kevin pareceu não notar. Não encontrei Lancelot na estrada. De certo tomou outro caminho ou ficou para cumprimentar a mãe ou talvez continuou lá para participar dos festejos de Beltane. Isso daria alegria a todas as mulheres de Lothian se ele se demorasse ali. Morgause não deixaria um petisco tão tenro escapar de suas garras. Ela é irmã da mãe dele e acho que Lance é muito bom cristão para isso. Ele tem coragem suficiente para enfrentar os saxões em batalha, mas pouca coragem para essa batalha. Kevin levantou as sobrancelhas. Ah, é mesmo? Não duvido que fale por experiência, mas por educação, digamos que seja fruto da visão. Mas Morgause bem gostaria de ver o melhor cavaleiro de Arthur ser rebaixado por um escândalo. Assim, Gawain ficaria mais próximo do trono e a senhora é apreciada por todos os homens. Não é muito velha e ainda é bela. O cabelo ruivo, como sempre, sem um fio branco. Ah, disse Morgana de modo cáustico. Eles vendem rena egípcia nos mercados de Lothian. E a cintura dela é fina e dizem que pratica artes mágicas para encantar os homens, mas isso é apenas fofoca. Ouvi que ela reinou bem em Lothian. Você não gosta muito dela, Morgana? Gosto. Ela é minha parente e foi boa comigo. Ia dizer, ela criou meu filho. Mas isso abriria caminho para perguntar-lhe se tinha notícias de Gwydion. Então ela parou. Não podia confessar isso nem mesmo para Kevin. Em vez disso, afirmou. Mas não gosto que minha parente Morgause seja falada em toda a Bretanha como se fosse uma prostituta. Não é tão ruim assim, respondeu Kevin e colocou de lado a taça de vinho. Se a senhora tem uma queda por homens bonitos, não será a primeira nem a última. E agora Morgause é viúva.
Ninguém pode censurá-la por quem se deita em sua cama. Mas não devo deixar o grande rei esperando. Deseje-me sorte, Morgana, pois trago más notícias para meu rei, e você conhece o destino guardado nos velhos tempos aos que traziam ao rei notícias que ele não queria ouvir. Arthur não é desse tipo, mas se não é segredo, que más notícias traz? Nenhuma notícia, pois já foi dito mais de uma vez que Avalon não aceitará que ele governe como um rei cristão, seja qual for sua fé pessoal. Ele não deverá permitir que os padres impeçam o culto à deusa, nem toquem nos bosques de carvalho. E se o fizer, então terei de dar a ele o recado da senhora. A mão que lhe entregou a espada sagrada dos druidas pode girá-la em sua mão para que ela o golpeie. Não será agradável ouvir isso, mas talvez faça com que ele se lembre de seu juramento. Sim, e Viviane ainda tem uma arma que pode usar, respondeu Kevin. Mas quando Morgana lhe perguntou qual era, ele não disse mais nada. Depois que ele se afastou, Morgana sentou-se pensando na noite que viria. Haveria música no jantar e mais tarde. Bem, Kevin era um amante prazeroso, gentil e ansioso para agradá-la. E ela estava cansada de dormir sozinha. Ainda estava sentada no salão quando Kai entrou para anunciar que o outro cavaleiro havia chegado. Um parente seu, senhora Morgana. Posso recebê-lo e lhe oferecer vinho? Morgana concordou. Teria Lancelot voltado tão rápido? Mas o viajante era Balan. Ela mal sabia quem era a princípio. Estava mais pesado, tão gordo que ela imaginou que precisasse de um cavalo maior para carregar seu peso. Mas ele a reconheceu imediatamente. Morgana! Saudações, parente! Ele se sentou ao lado dela, pegando a taça que lhe oferecia. Ela disse a ele que Arthur estava falando com Kevin e o Merlin, mas que o veria no jantar e pediu-lhe notícias. Apenas que um dragão foi visto novamente no norte. E não é fantasia como a do velho Pellinor. Vi os rastros onde ele esteve e falei com 2 pessoas que o viram. Não estavam mentindo nem contando uma história para se divertirem ou dar importância a si mesmo. Temiam por sua vida. Disseram que o animal saiu do lago e pegou o criado deles. Mostraram-me o sapato do homem. O sapato, parente? Ele o perdeu quando foi pego e não gostei de tocar a gosma que o cobria. Vou pedir a Arthur meia dúzia de cavaleiros para darem um fim nisso comigo. Você deve pedir a Lancelot se ele voltar. Ele precisará de práticas contra dragões. Acho que Arthur está tentando casar Lancelot com a filha de Pellinor. Balan olhou para ela intensamente. Não invejo a garota que terá meu irmão mais novo como marido. Ouvi que seu coração já tem dono. Ou talvez eu não deva falar. Você não deve falar. Balan encolheu os ombros. Que assim seja. Arthur, então, não tem nenhum motivo especial para desejar encontrar uma noiva para Lancelot bem longe da corte. Não sabia que havia voltado à corte, parente.
Você parece bem. E como vai seu irmão de criação? Bolinha estava bem na última vez que o vi, embora ainda não goste de Viviane. Mesmo assim, não há razão para crer que ele guarde rancor pela morte de nossa mãe. Ele se enfureceu e jurou vingança na época, mas teria de ser louco para de fato ainda pensar tais coisas. De todo modo, se ainda pensar dessa maneira, não falou disso quando esteve aqui no Pentecostes há 1 ano. É um novo costume de Arthur. Talvez você não saiba. Não importa para onde formos em toda a Bretanha, todos os seus antigos companheiros devem se reunir no Pentecostes e jantar em sua mesa. Nessa ocasião, ele também sagra novos companheiros como cavaleiros e aceita a petição de qualquer um, por mais humilde que seja. Sim, soube disso, afirmou Morgana, e um lampejo de desconforto passou por ela. Kevin havia falado sobre Viviane. Disse a si mesma que era apenas perturbação com a ideia de que uma mulher da idade de Viviane viesse até ali como uma requerente comum. Como dissera Balan, seria preciso ser louco para guardar pensamentos de vingança depois de todo esse tempo. Naquela noite, houve a bela música e o canto de Kevin, e mais tarde, Morgana escapou dos aposentos onde dormia com as damas solteiras de Guinefa, silenciosa como um fantasma, ou uma sacerdotisa treinada em Avalon, e foi para o aposento onde Kevin dormia. Saiu de lá antes do nascer do sol, bem contente, mas uma coisa que Kevin dissera a deixara preocupada, embora tivessem outras coisas para falar além de Arthur. Ele lhe contara. Arthur não quis me escutar. Ele me disse que o povo da Inglaterra é cristão e, embora não fosse perseguir qualquer homem por seguir os deuses de sua preferência, ainda assim apoiaria os padres e a igreja, já que eles haviam apoiado seu trono, e mandou um recado para a senhora de Avalon, dizendo que, se ela quisesse a espada de volta, teria de vir tomá-la. Mesmo depois de ter voltado para a própria cama, Morgana ficou acordada. Fora a espada lendária que havia feito com que tantos homens das tribos e do norte fossem fiéis a Arthur, e fora o juramento dele a Avalon que trouxera a fidelidade do povo moreno pré-romano. Agora, ao que parecia, Arthur estava mais longe daquele juramento do que jamais estivera. Ela poderia falar com ele, mas não, ele não a ouviria. Era uma mulher e sua irmã, e sempre pairava entre eles a memória daquela manhã após a coroação, de modo que eles jamais puderam conversar livremente como teriam feito antes. E não levava a autoridade de Avalon. Ela mesma a jogara fora. Poderia ser que Viviane o fizesse perceber a importância de manter seu juramento. Entretanto, por mais que dissesse a si mesma, Morgana demorou muito para fechar os olhos e adormecer.